Bom dia a todos. Bom dia, doutor Rangel. Bom dia, deputado. Tudo bem? Prazer estar aqui. Opa, obrigado. Estamos no nosso horário aqui, com minutos de atraso. Está todo mundo com o horário bastante apertado. Quero dar a minha saudação e o meu bom dia a todos. Agradecer mais uma vez todos aqueles que tiveram a oportunidade de receber o nosso link aí, de estar presente. Estava previsto para nós iniciarmos às 10, mas o doutor Rangel tem uma convocação da ministra para as 10 horas. Em função disso, nós estamos antecipando, né? Desde a tarde de ontem, antecipamos o horário para as 9 horas. Vai ser uma apresentação bastante sucinta nos padrões que foi a audiência com o ministro na semana passada. Objetivamente, ter a oportunidade de ouvir o doutor Rangel, para que possa nos apresentar o plano que está sendo desenhado e estruturado, possivelmente tem algumas novidades já avançadas e alguma informação atualizada posterior à visita da ministra. Não sei se ele pode já antecipar o que foi acordado lá no final da sua apresentação. E para ser uma forma assim, bastante objetiva dos horários, né? Não é um fórum, de novo, ainda nesse momento não é um fórum de debate, mas é um fórum de informação, né? Para que a gente possa ter a informação precisa e correta na fonte, para que cada um aqui possa tomar sua decisão e saber como que vai se posicionar diante desse cenário que está incerto aí. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Só vou perguntar ao doutor Rangel, o senhor vai fazer uma apresentação de tela, Rangel? Eu tenho uma apresentação que eu fiz na frente parlamentar que eu posso dividir com vocês, mas eu acho melhor a gente usar o tempo explicando um pouquinho e falando um pouco sobre isso e deixar a apresentação para vocês. E depois o senhor pode disponibilizar essa apresentação para nós, para que eu possa compartilhar com todos os presentes? Sim, vou passar direto no seu WhatsApp. Então, o senhor passa para mim aqui e depois aí o nosso gabinete, doutor Marcelo aqui, vai repassar a todos aí a apresentação, que é uma apresentação escrita do que é o nosso texto. Então, para poder já, no nosso horário aqui, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, e eu passo já imediatamente aqui a palavra ao doutor Rangel, para que possa fazer a explicação do que é esse Plano Nacional de Fertilizantes. Então, a todos, agora com a palavra do doutor Rangel, então. Obrigado mais uma vez, deputado. É uma honra ter tantas pessoas aqui envolvidas e preocupadas, né, atentas a essas questões que nós estamos vivendo. Antes de mais nada, a gente falar um pouquinho sobre o contexto que vocês certamente já conhecem, né, dos fertilizantes no Brasil e principalmente a questão da dependência e as estratégias. Queria dizer que na sexta-feira passada, o presidente da República publicou o decreto 10.991, que institui o Plano Nacional de Fertilizantes com as suas bases, suas diretrizes e objetivos estratégicos, e constitui o que nós estamos chamando de Conselho Nacional de Fertilizantes. Esse conselho ele é formado por vários órgãos explanados dos ministérios, tem representação do setor privado, da sociedade civil e também dos estados da federação, viu, deputado? Então, os estados vão ter, o que é muito importante, a gente vai falar um pouco para vocês aí sobre as estratégias para transformar uma indústria brasileira que está adormecida ou estagnada em competitiva, né? E aí oferecer esses produtos aí para o agricultor. Então, eu queria começar falando desse decreto que foi publicado, também vou deixar à disposição do deputado o texto do decreto para dividir com vocês. Coloquei aqui no chat já uma entrega do nosso plano, deputado, que é o Observatório da Agropecuária com painel de fertilizantes, onde todos vocês podem entrar e acessar as bases, né, teóricas de dados que o governo utiliza para fazer as suas estatísticas, para poder propor as nossas políticas públicas. Ele é uma versão 0.0, né? Eu gostaria, inclusive, de contar com a leitura, com o acesso de vocês nessa plataforma e dar um feedback, né, dar uma devolutiva para o governo para dizer o que mais precisa nesse painel. Certamente precisa de muito mais coisa, né, para que a gente possa enriquecer e avançar nisso. Já recebi alguns feedbacks da Embrapa, de alguns outros institutos ali, de que a gente precisa desdobrar algumas informações do painel para poder ter um pouco mais de visão, por exemplo, para o nitrogênio, para o fósforo, para o potássio, não para o NPK como um todo. Então, fica só como observação, por favor, acessem a plataforma do fertilizantes, é apenas uma das plataformas, tá? Nós temos diversas outras plataformas no observatório, vai ter a parte de pescado, e eu acho que vocês vão gostar ali de acessar, tá? E aí, agora, vamos lá, deputado, falar um pouquinho do Plano Nacional. Isso não é uma novidade e não é um casuísmo do governo federal ter publicado agora, na semana passada, esse decreto
que institui o Plano Nacional de Fertilizantes. Eu também mandei para o deputado a íntegra do plano, tá? O plano ele foi gestado durante o ano de 2021, já pensado em 2020, e eu quero contar essa história para vocês. O Ministério da Agricultura sempre se preocupou com essa alta dependência que nós temos de fertilizantes. Tá? Nós sabemos disso aqui no Ministério já há muito tempo, lidamos com isso há muito tempo. Só que, como o mercado internacional era muito fluido, com poucas oscilações, com confiança entre as partes, nós passamos por um período de bonança muito grande na década de 2010. A última crise assemelhada a essa que nós estamos vivendo aconteceu em 2008, com a crise internacional, com a crise mundial, e que o pico do preço dos fertilizantes foi até mais alto do que o preço que nós estamos vivendo hoje. Tá? Isso está demonstrado, inclusive, num slide, viu, deputado, da minha apresentação que eu vou mandar para vocês, as oscilações e o monitoramento dos preços. Tá? E aí nós percebemos que durante 2010 houve uma estabilidade, as relações ali de troca, né, entre os fertilizantes e as commodities agrícolas já estavam relativamente estáveis. Veio a Covid, né? Essa dependência ficou muito evidente, nós tivemos o bom senso de levar, né, na época em que os fluxos comerciais começavam a se estrangular por causa da pandemia, levar ao conhecimento do presidente e do GSI, né, e a SAI, na Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos, nossa preocupação com relação a essa alta dependência e o eventual choque de oferta que isso poderia acontecer e o drama que o agricultor viveria se isso acontecesse. De pronto, eles entenderam o problema, né, entenderam o risco, e aí em 2020 já começamos a trabalhar as bases para a construção de um plano, né, de longo prazo para transformar essa realidade da indústria de fertilizantes estagnada, né, não produtiva, não competitiva no Brasil, para uma visão de 30 anos, uma indústria competitiva. E por que eu estou usando a palavra competitiva? Porque nós aprendemos isso com a agricultura. Né? A agricultura só consegue exportar, só consegue ser produtiva, só consegue competir lá fora porque ela é competitiva, ela tem esses níveis de paridade. Nós conseguimos ter custos aqui menores, muitas vezes, do que acontece nos outros países e por isso conseguimos exportar. Do contrário, não conseguiríamos. Né? Então, a lógica por detrás desse plano também é transformar essa indústria em competitiva. E eu vou falar um pouquinho das nuances de cada um desses fertilizantes que a gente está trabalhando. Muito bem. Então, em 2020 foi aceito o desafio, em 2021, janeiro, foi criado um grupo técnico interministerial com 9 ministérios para poder se debruçar sobre a construção do plano. Assim fizemos. Trabalhamos muito intensamente em 2021 e culminamos em novembro de 2021 com a entrega do marco teórico do Plano Nacional, que está no zap do deputado, que ele vai dividir com vocês. É um plano de 176 páginas, bem denso, né? com todos os benchmarks dos diagnósticos nacionais e internacionais e também diretrizes, objetivos estratégicos, metas numéricas, tá? Com ciclos de atingimento dessas metas que nós estamos propondo, e também, nesse documento mais extenso, as ações. E o decreto, que foi publicado na semana passada, ele traz uma parte desse texto completo, porque não faria sentido, né, um decreto trazer em detalhes as ações vão ser implementadas pelo Conselho, constituído pelo decreto. Tá? Bom, o que a gente descobriu e onde que a gente chegou na elaboração desse plano em 2021, no ano passado? Tá? Descobrimos, de fato, que a nossa dependência é muito alta, 85% considerando os macronutrientes principais, nitrogênio, fósforo e potássio, com nuances diferentes de cada um deles. Nós temos menos dependência na questão do fósforo, cerca de 70%, 75%. Temos uma produção nacional um pouco maior do que a dos outros nutrientes. No caso do nitrogênio, nós oscilamos, né? Já tivemos em algum momento um pouco mais de produção, tivemos investimentos aí já no século XXI para poder produzir ureia aqui no Brasil, né? Em 2 grandes fábricas da Petrobras, tanto em Sergipe quanto na Bahia, e uma fábrica que não concluiu em Mato Grosso do Sul, 3 Lagoas, e alguns projetos que já estavam desenhados, né, para poder avançar em mais outras 2 fábricas, uma em Minas Gerais, Uberaba, e uma, né, que estava projetada também no Espírito Santo. Então, essa lógica, né, nós pegamos esse pacote. Então, houve investimentos, mas infelizmente as estratégias não foram bem feitas, segundo o nosso diagnóstico, porque a Petrobras, que era o grande player desse processo, não tem no seu core business essa questão de produção de fertilizantes. Teve que inventar um negócio novo e aí deu errado, né? E aí teve que desinvestir, fazer desinvestimento disso nesse processo, que demorou um tempão.
mas felizmente agora, em 2022, nós já temos as duas fábricas que eram funcionais da Petrobras já na mão da iniciativa privada e produzindo nitrogênio. Temos uma dependência de 90% também de importação de nitrogenado, seja ureia, seja sulfato, seja nitratos, né, de amônio, sulfato de amônio, etc., todos os produtos sofisticados aí do processo, e precisamos diminuir essa dependência. Obviamente, né, os senhores sabem que a diminuição da dependência de um produto nitrogenado está em função da competitividade da sua matéria-prima básica, que são os hidrocarbonetos, nesse caso, o gás natural. Então, nós só conseguiremos avançar, né, numa maior autonomia para a produção de nitrogenados na medida em que os nossos hidrocarbonetos forem mais competitivos. Então, existe uma vinculação da política de fertilizantes, do plano de fertilizantes, com a política energética do governo federal. Vamos ter que caminhar juntos nisso aí. Tá? Para potássio, a situação é mais dramática. Tá? Nós temos cerca de 96% de dependência de importações. E eu vou explicar por quê. Né? O cloreto de potássio, na sua forma mais pura, né? ele está sediado, ele está sendo minerado em dois grandes países, dois grandes blocos. Né? É a Rússia e a Bielorrússia, naquela região do leste europeu, e no Canadá. Então, é o hemisfério norte, sempre naquelas regiões de paralelos muito muito temperados, perto dos polos. Né? São fontes de cloreto com alta concentração e, por serem de alta concentração e terem minas já há bastante tempo exploradas, têm um custo mais baixo, né? E são viáveis do ponto de vista de transporte. Então, o mundo, né, se acostumou a comprar esses fertilizantes dessas fontes de alta concentração e com fluidez de mercado. Não foi diferente no Brasil. Lembrando que o Brasil ele representa cerca de 8% do volume internacional de fertilizantes como um todo, né? Nós somos o maior consumidor no hemisfério sul, mas a agricultura no mundo ela acontece com mais intensidade no hemisfério norte. 80% da agricultura mundial é no hemisfério norte. Nós somos responsáveis por 20% da agricultura mundial no hemisfério sul, e o Brasil, especificamente, importa 8% desse volume todo de fertilizantes. E também cloreto de potássio desse país. Mais recentemente, né, mais no final do ano passado para cá, com os embargos que aconteceram inicialmente na Belarus, né, em Belarus, lá, que é uma fonte importante também de cloreto. E, na sequência, esses problemas de conflito que aconteceram com a Ucrânia e com a Rússia, acendeu uma luz amarela muito forte no Brasil, porque cerca de 25% de todo o cloreto de potássio vinham dessas duas fontes, Belarus e Rússia. Né? E isso é um choque de oferta muito grande para o Brasil. Né? A gente dificilmente conseguiria virar uma chave e compensar esse choque de oferta de 25% com a outra fonte principal e a maior fonte de fornecimento, que seria o Canadá. Mas isso só impulsionou, viu, deputado, a questão do Plano Nacional, porque a crise, obviamente, ela aconteceria mais cedo ou mais tarde. Aconteceu em 2008 por outros motivos e aconteceu agora em 2022 por esse motivo que a gente está vivendo. Mas ela aconteceria e acontecerão outras crises no futuro. E o que os países com maior autonomia para lidar com crises fazem, né, que tem a agricultura como uma atividade importante? Eles continuam podendo importar, mas eles reduzem essa dependência de importação para o que a gente chama de quase paridade, 50-50. Então, países importantes, os Estados Unidos, por exemplo, é um importante consumidor de fertilizantes, mas continua importando, né? Mas tem também as suas produções nacionais nessas relações. Acontece com a China, acontece com os países, né, que estão estrategicamente veem esse processo. Então, a meta do nosso plano não é ser autossuficiente, é reduzir essa dependência de 85% para essa soma, né, para essa média ponderada dos três nutrientes, para cerca de 50% nesses 30 anos. E como fazer isso? Transformando a nossa indústria numa indústria mais competitiva. Para a parte mineral, que é fósforo e potássio, nós temos, sim, mapeados no Brasil, algumas jazidas que podem oferecer uma percentagem significativa do que nós precisamos. Né? Nós temos minas em Sergipe, hoje, que estão no final da vida útil, mas outras já mapeadas que podem, em sendo exploradas, podem nos agregar 5% a 10% do que nós precisamos, e uma grande jazida na região de Altazes, no Amazonas, que pode oferecer quase 20% aí do que nós precisamos em termos de mineração. Agora, note, eu estou falando das fontes clássicas. Essas fontes aí que eu comentei de Sergipe e do Amazonas são fontes com concentração de cloreto de potássio
as similares, vamos dizer assim, do ponto de vista daquelas que acontecem na Rússia e no Canadá. Uma diferença, elas são profundas. No caso dos canadenses dos russos, elas são mais superficiais, o que viabiliza mais a questão da mineração. Aqui elas são um pouco mais profundas, 1.000 metros de profundidade, mas o economics, né, do ponto de vista da operação, já foi calculado por empresas que já têm investimentos em mapeamento geológico e que querem explorar essas duas minas. Existem outras fontes de potássio no Brasil, mais ali na região de Minas Gerais, que são de outras rochas, né? Rochas com menor expressão de cloreto de potássio, mas que são hoje mineradas, né? E que ofertam alguma coisa do ponto de vista de cloreto de potássio para a gente, né? Então, existem iniciativas com a Kalium na região de Minas Gerais, né? Com a Verde Agritech também, são fontes de cloreto de potássio, mas com concentrações menores desse elemento, né, o que, vamos dizer assim, reduz a sua viabilidade econômica para raios muito grandes de transporte, porque isso é uma relação binária, né, entre concentração do nutriente e o translado que ela precisa fazer para poder se viabilizar economicamente, porque o minério é barato, né, mas ele com grandes volumes começa a ficar caro do ponto de vista de logística. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Para fósforo, o cenário é um pouco mais otimista. Nós temos, apesar das nossas minas de fósforo também não terem concentrações tão boas quanto, por exemplo, no Marrocos, que é o melhor cenário do mundo, né? Mas nós temos hoje explorações viáveis economicamente e mapeamento de mais de 400 jazidas que podem ser exploradas também na região ali de Minas Gerais, São Paulo, né? Então, você tem esse mapeamento geológico feito e que pode acontecer. Muito bem. É só isso que o plano faz? Não, vocês vão ler, vocês vão ver que esses 3 cenários são os mais relevantes, porque é ali que se concentra a grande discussão sobre os fertilizantes, mas não é só isso. Existem o que nós estamos chamando de cadeias emergentes, que são disruptivas, inclusive, para a oferta de alternativas de fertilizantes. Eu vou citar uma. O que nos tornou autossuficientes, nesse caso a palavra autossuficiência vale a pena ser aplicada, para os nitrogenados na soja, foi a fixação biológica, né, um desenvolvimento tecnológico da década de 70 e que pode e deve, né, ser pesquisado e ampliado para outras culturas. Isso já vem sendo feito com a Embrapa e a gente acredita que com poucos recursos nós tenhamos uma resposta no que nós estamos chamando de curto prazo. E aí eu queria explicar uma coisa para vocês. Quem milita com a agricultura sabe que curto prazo e longo prazo são coisas de uma safra ou 2 safras. Para quem trabalha com mineração, curto prazo é 5 anos, longo prazo são 30 anos. Então, nada acontece na mineração em menos de 5 anos. Se você quiser decidir ligar uma mina, você demora 5 anos. Tá? Então, esse cenário foi apresentado dentro do estudo do plano e tem essas cadeias emergentes que visam, inclusive, por exemplo, o aproveitamento da vinhaça da cana-de-açúcar para retornar aquele potássio que foi extraído na colheita para utilização não só na própria cana, que isso já vem acontecendo hoje sistematicamente, mas, teoricamente, dar um tratamento tecnológico especial para aquela vinhaça e ganhar mais distância na viabilidade da oferta desse produto, que, teoricamente, teria um impacto ambiental se não tivesse a sua reutilização. Então, tudo isso foi mapeado. Entre essas e outras estratégias, existem vamos dizer assim, percepções do desenvolvimento regional que nós queremos trabalhar, né? Então, quer dizer, se nós precisamos, para viabilizar o nosso plano, né, eventualmente viabilizar os contratos com a Bolívia do gás, para viabilizar a fábrica de Três Lagoas. Então, o plano começou a perceber, durante a sua elaboração, que a diplomacia dos fertilizantes, ou dos insumos, era fundamental. E aí, quando veio a crise, no final de 2021, o presidente da República, sabendo que nós tínhamos desenhado um plano, nos ligou e falou assim, ok, vocês têm um plano, o que vocês têm para me apresentar? E a gente já falou sobre essa visão de longo prazo de transformação, ele falou assim, ok, bonito, lindo, mas eu quero saber para agora, o que você pode me entregar? E aí, senhores, a gente fez, né, e o deputado Evair é uma pessoa muito preocupada com isso, me liga sistematicamente para oferecer ajudas nessa questão do monitoramento da crise. E o que nós fizemos? Montamos um comitê de crise e sacamos do plano aquelas ações mais imediatas que poderiam dar uma acalmada nesse mercado, e não poderia ser diferente, né? 3 delas a gente já colocou em prática. Essa que eu comentei da diplomacia dos insumos. Então, botamos a nossa diplomacia para conversar com os países e manter esses fluxos comerciais. Eu preciso deixar o agricultor abastecido para a safra, né? E esses choques de oferta, como esse que está acontecendo no leste europeu,
são dramáticos. Quer dizer, se eu reduzir a minha oferta de cloreto de potássio em 23%, por mais que eu tenha interesse em ampliar minha produção de outras rochas alternativas no Brasil, isso não se faz a curto prazo. Então, eu preciso manter os canais de comércio abertos enquanto eu faço a transformação da minha indústria nacional, certo? Então, assim nós estamos fazendo. A boa notícia é que os nossos monitoramentos têm acusado manutenção dos fluxos da Rússia, tá? Mesmo com riscos diuturnos, né? Todo dia tem um risco aparecendo, uma empresa americana resolve boicotar uma empresa russa, e aí tem uma dificuldade de berço aqui para desembarque em algum navio que teve que desviar dos Estados Unidos para cá, mas isso a gente está monitorando, e as nossas informações com os principais fornecedores é que estamos, né, com o chamado line-up, ou seja, os embarques de março, todos abastecidos. E mais, as informações mostram para março, eu acho que por causa dessa excitação do risco de falta, que houve um acréscimo das demandas. Então, por causa da iminência de um risco de interrupção do fluxo, o pessoal está embarcando muita coisa em março. Então, nossa importação média de março já é maior do que de março do ano passado, quando não tínhamos a crise. Tudo isso e mais, o que nós temos de residual nos canais de distribuição, né, dos fertilizantes, nos dá uma visão que a gente pode, continuando com esse ritmo, chegar até o início da safra de verão com os estoques ali para poder fazer as nossas adubações. Tá? Então, essa diplomacia dos fertilizantes foi uma estratégia que o presidente Bolsonaro pediu para que nós incentivássemos. E ele mesmo participou, quer dizer, indo à Rússia, a própria ministra indo à Rússia, indo ao Canadá, ela pessoalmente tem encampado essa diplomacia dos fertilizantes. Segundo ponto, não menos importante, monitoramento logístico dentro do país. Então, eu preciso saber que horas que o navio saiu lá do porto de São Petersburgo, se ele não foi atingido por nenhuma bala, nenhum negócio do conflito, e que horas que ele vai chegar no Brasil e em que porto, para que eu não tenha problemas com demurrage, né, que é uma realidade brasileira, por causa da questão da estrutura logística, por melhor que a gente tenha feito nesses últimos 4 anos, ainda é uma deficiência. Então, eu preciso encostar esse navio, preciso dar prioridade para o desembarque desse navio. Né? E aí, dando prioridade para esse desembarque, eu diminuo o risco, eventualmente, disso se atrasar para chegar na plantadeira do agricultor na hora do plantio. Então, isso eu estou fazendo, esse gabinete, né, que a gente montou de crise, que eu tenho coordenado. Eu tenho o pessoal do Ministério da Infraestrutura, o pessoal da Casa Civil da Presidência, o pessoal do Ministério da Economia, porque às vezes o navio vem, né? Mas aí eu não consigo fazer o tal pagamento. Então a gente tem todas as estratégias aqui para poder dar suporte a quem está fazendo as importações, etc. Outra questão também importante é oferecer para vocês, né, num ambiente, no melhor ambiente possível, as alternativas eventuais dos mercados internacionais para fechamento de contrato. Né? Porque a gente está fidelizado muito nesses grandes players ali dentro, mas o Ministério das Relações Exteriores fez um levantamento, e está nesse site que eu mandei para vocês, do Observatório, das eventuais outras oportunidades de fontes de fornecimento de fertilizantes. Né? E aí, brokers, traders, né, intermediários, aí, pessoas facilitadores de negócio, vêm nos procurando aqui para falar, olha, eu tenho um Cazaquistão, eventualmente, para poder oferecer uma suplementação de cloreto. Então, essas pessoas acabam nos procurando, mas o governo não fecha negócio. Então, a gente tenta oferecer isso da melhor forma possível para vocês, né? E vocês entendendo que isso é uma alternativa viável, né? Que o fluxo aconteça, e a nossa diplomacia vai estar ali à disposição para poder, enfim, fechar contratos. Nós somos muito bons, Evaí, em vender, né? Vender carne, vender frango, vender suínos, vender soja, vender café. Mas agora, nesse momento, a nossa diplomacia estava mais focada em manter os fluxos de compra, porque também, né, nesse mercado internacional, nós, né, temos as compras e as vendas acontecendo. Tá? E aqui eu estava comentando sobre a terceira iniciativa que o presidente pediu, que nós temos lançado, é a Embrapa, né? E as nossas instituições de pesquisa mais famosas, mais respeitadas, com grande credibilidade, que conhece muito da prática agronômica e está indo a campo, né, em diferentes polos hoje de produção do Brasil, reafirmar técnicas agronômicas que podem, na visão da Embrapa, evitar desperdícios, né, nesse momento de crise de oferta, de até 25% de alguns fertilizantes. Então, como? Análise de solos bem feitas, mapeamentos das manchas de solo, né, racionalização a regulagem da plantadeira adequada. Fica parecendo coisa boba, mas na prática a gente sabe
por estatísticas que a própria Embrapa levantou, existem casos de má prática agrícola que podem levar até 40% de desperdício em determinados insumos. Isso é impensável para um momento em que esses insumos estão caríssimos e que a gente tem um choque de oferta. Então, reafirmar essas técnicas é um papel que a Embrapa vai fazer, já está fazendo, por encomenda também do presidente e da ministra Tereza Cristina. Tá? Então, vai chegar até vocês aí também essa chamada Caravana Fert Brasil. Tá? Em linhas gerais é isso. Eu acho que tem alguns outros pontos que eu acho que vale a pena vocês identificarem. Eu vou comentar 2 deles aqui muito importantes. Primeiro, o Brasil, né, como foi dito pelo presidente Bolsonaro, não criará a Adubobras. Não está nos planos de um plano de fertilizantes, né, trazer a iniciativa pública, né, o poder público para a produção de fertilizantes. Nosso objetivo, né, e esse governo ele colocou isso muito claramente, é atrair investimentos, é criar um ambiente de negócios seguro e longevo, com estabilidade jurídica, para atrair investimentos. Né? A gente vai fazer alguns investimentos públicos necessários, com conhecimento, ampliação do conhecimento geológico, esse projeto de ciência e tecnologia com a própria Embrapa, e criar um ambiente ali para atrair os grandes fundos de investimento, os grandes investidores com habilidades para poder fazer a exploração mineral com segurança. Exploração mineral ou síntese, né? No caso dos hidrocarbonetos aqui no Brasil. Isso já percebemos que esse ambiente começa a ficar fértil, e identificamos, Evaí, e você é das pessoas que apadrinhou isso, que o grande âncora para atrapalhar a competitividade chama-se tributação. Né? Então, é fundamental que nós tenhamos um eixo, existe lá no plano um capítulo, né? É uma das premissas da tributação, e o deputado Evaí tem sido, junto com o deputado Laércio, lá de Sergipe, né? E o Cristino Alves, lá do Rio de Janeiro, grandes padrinhos do que eles estão chamando de Profert, que é um projeto que visa essa questão de equilíbrios ou de incentivos fiscais para que a produção mineral ela acabe no Brasil podendo ser um pouco mais competitiva. Fizemos alguns avanços também com a colaboração do deputado no chamado Convênio 100, né, que visa diminuir essa assimetria que existia entre o importado e o nacional. Isso vai ter um custo num primeiro momento para o agricultor, mas isso vai dar esse gatilho de maior autonomia para a gente. Então, talvez é um custo que precise ser pago, quem vai ficar com mais carga nesse custo vai ser milho e soja, são os grandes consumidores, mas eles estão com uma relação de troca melhor. Os outros vão ter menos impacto com relação a nesse equilíbrio tributário, mas vão continuar, e nós estamos insistindo, viu, deputado, inclusive, para colocar os fertilizantes dentro desse âmbito como um todo, os produtos essenciais, e como produtos essenciais terem essa seletividade tributária de redução, principalmente de ICMS, que é o único imposto que incide, né, porque os outros são todos zerados, cada vez mais baixos, e isso vai baratear o fertilizante para o agricultor, tá? Como um todo, e dar competitividade para essa indústria que precisa alavancar. Metas sobre tributação. Tendo esse processo que já foi aplicado, né, de reequilíbrio tributário, nos próximos 5 anos, a própria indústria disse que consegue devolver cerca de 35% a mais de produtividade em 5 anos. Veja bem, isso é a média ponderada, 35% do que ela já produz hoje. Então, nós sairíamos de 25% hoje de produção a mais 35% em cima dos 25%. Então, mas seria um tiro de curto prazo já bastante significativo para os objetivos do plano. E aí, a partir dali, nós vamos dar isenção para bens de capital, para poder importar máquinas de perfuração, de mineração, e aí tentar fazer com que essa indústria cresça, né? Lembrando que temos que cuidar, né, e avaliar, porque os mesmos players que exploram, muitas vezes, minérios no Canadá são os donos dos direitos minerários nas minas do Brasil. Então, enquanto for melhor para eles importar do que produzir, eles vão fazer isso. Então, o Brasil precisa, né, como governo, manter, vamos dizer assim, o apetite deles para produzir no Brasil. Tá? Deputado, acho que em linhas gerais é isso. Eu acho que só depois de uma leitura atenta no plano vocês vão conseguir, de repente, ter um pouco mais de clareza nesse processo. O Conselho Nacional de Fertilizantes vai começar a funcionar nos próximos dias. Lá nós vamos ter um ambiente de recepção de projetos, de ideias, de sugestões, de reclamações, né, com relação a essa parte de fertilizantes. E aí vocês vão ser sempre muito bem-vindos ali para que a gente possa avançar. Tá? Eu acho que é isso. Eu posso falar muito mais do que isso, mas eu acho que por tempo que o senhor me deu, eu acho que é isso. Doutor Rangel, já está disponibilizado aí no Zap de todos os participantes aí, tanto o plano quanto o observatório.
Vocês podem checar que todos vocês já receberam, os que não receberam já estão recebendo. Também está no chat aqui, mas está mandando isso para o Zap para todo mundo que vocês fizeram o cadastro lá. Se tiverem, é só pedir no telefone 28 999868584 e já estou repassando para todos vocês. Só queria perguntar dessa última visita da ministra. Você falou rapidamente, mas que você queria pactuar mais ou menos se você já tem informação dessa ida do Canadá, que a ministra deu aí total transparência nessas ações, e me parece que dentro desse retorno, ou seja, a princípio, se não tivermos fator novo, possivelmente nós não corremos risco de ficar sem fertilizante de potássio. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Tá? O esforço que a gente está fazendo é exatamente para poder achar... porque assim, a gente está falando, vou falar uns números para vocês entenderem o tamanho do problema. Tá? Nós importamos no ano passado, de todos os adubos que nós precisamos, 44 milhões de toneladas. Tá? Das 55, 58 milhões que a gente utiliza. Então, 44 milhões foram importados. Você imagina a pressão sobre o fluxo logístico que é fazer desembarque, né, e logística de 44 milhões de toneladas. Dessas 44 milhões de toneladas, só nesses dois países que estão sob risco, veja bem, eu não estou dizendo que já tem interrupção, como eu comentei, Rússia continua embarcando, e continua embarcando com mais intensidade agora, o que vai me dar mais trabalho para desembarcar num período de tempo menor, mas continua embarcando. Então, isso diminui o choque. Tá? Só que a Rússia, quando você fala que a Rússia continua embarcando, não está tendo problema, então, pela Lituânia ou pela Crimeia, não sei onde que os portos. A Rússia continua entregando, então? A Rússia continua embarcando. A principal exportadora russa é a chamada Uralkali, tá? É a maior exportadora deles. Lá tem outras duas empresas, a Fosagro e a Acron. Naquela semana em que o risco subiu, lembra que o pessoal ficou preocupado de estar fechado a Rússia por causa da recomendação que o governo russo fez de não exportar? Naquela mesma semana, né, que o governo russo fez aquela recomendação, a Acron mandou um navio de 50 mil toneladas de potássio para cá. Ou seja, a recomendação, na nossa interpretação, né, ela dizia respeito muito mais aos países que estavam colocando restrições à Rússia do que é o parceiro comercial Brasil, né, que durante esse processo todo fez sinais de manutenção do comércio com a Rússia. Então, o fluxo vem acontecendo. Para essa outra empresa, a Uralkali, nós monitoramos aqui e o line-up deles são 18 navios para o mês de março, de 50 mil toneladas cada um, Panamax, que estão já contratados para poder sair. Tem alguns problemas, sabe, Evaí? O seguro, nesse momento de cláusula de guerra, ele aumenta. Então, o seguro para o navio dele, nenhum navio desse sai sem seguro. Então, o que era 1,5% do valor da carga passa para 2,8% do valor da carga. O produto que já está caro e aquecido no mercado vai ficar mais caro, mas o volume vai chegar. Tá? Minha maior preocupação hoje é com esse da Bielorrússia. Porque a Bielorrússia ela bolou um sistema logístico de exportação via ferrovia pelo porto da Lituânia. Tá? Então, ela vai ter que mudar a sua rota logística da sua produção mineral para o porto de São Petersburgo, porque a Rússia é um parceiro da Bielorrússia. Tá? Tem que voltar pela Rússia, subir... Vai ter que subir Bielorrússia via... Tem ferrovia para poder fazer isso, só que, de novo, mineração, você não muda uma chave da noite para o dia. Então, você tem que pegar toda uma série de lógicas ali. Então, algum tempo vai levar. Provavelmente, para a safra que vem, Bielorrússia não vai ser um problema, a Rússia vai dar essa qualidade para eles. Eu espero que essa situação da Rússia também esteja resolvida. Mas a minha preocupação é 22 e 23. Então, a ministra foi ao Canadá para saber se existe uma sobra, né, que possa ser colocada ali dentro do Canadá, porque a gente sabe, viu, Evaí, pelos monitoramentos que nós fizemos, que existe no mundo uma sobra de fertilizante por volta de 1,5 milhão de toneladas. Então, eles estão por aí. Né? Então, a gente tem que, nesse momento que a gente está preocupado com isso, tentar achar essa sobra e trazer para cá. Vou repetir, o meu acompanhamento diário não me permite dizer, tá, hoje, em março, que vai faltar. Mas o meu alerta, né, o meu processo de monitoramento, considerando que essa crise pode perdurar um pouco mais, e aí, por exemplo, ter um impacto mais para frente, por exemplo, quando os Estados Unidos ou a Europa começar a endurecer com a Rússia e não ter embarque, por exemplo, em maio, aí a gente vai ter que reavaliar isso. Tá? Mas aí o fato é que esses 44 milhões de toneladas que foi do ano passado, lembre-se, tá, que em 2019 a gente importou 38. Então, em 2019 foi 38. 2019, 20, 40. 21, 42.
é mais ou menos isso, né? A gente vem crescendo 2 dígitos ano a ano. Então, se a gente tiver esse choque, né, de oferta, a gente vai ter, vamos dizer assim, a gente vai andar de lado, tá? Estou falando isso, não vai faltar fósforo e não vai faltar nitrogenados, tá? O que pode acontecer de choque de oferta é com cloreto. E aí a gente vai tentar acomodar isso e essas ofertas aí, na pior das hipóteses, a gente vai andar de lado, ou seja, vai ter uma média de importação parecida com dos anos anteriores. Então, a má notícia é que, como a agricultura cresce, né, em termos de expectativa de produção, e ela puxa a demanda de fertilizantes, como essa demanda está bloqueada, a gente provavelmente, na minha expectativa de hoje, a gente não vai ter um crescimento em termos de produtividade esse ano, no ano que vem, né? E acho que é importante, às vezes é um detalhe, Angel, só para encerrar aqui também, essa questão da necessidade, aí só tem gente técnica aqui, de nós realmente voltarmos a campo para análise de solo, análise foliar, para ver realmente a real necessidade, que não é hora de desperdiçar nada, vamos dizer assim, né? Então, a Embrapa já está fazendo esse levantamento, mas naturalmente no Estado também tem que fazer um esforço, fica a sugestão aí para nossas entidades, para fazer um levantamento de campo, assim, uma análise de solo precisa, correta, ou de folha, para que realmente faça a reposição ou recomposição ou use essencialmente aquilo que realmente é precisando, vamos dizer assim, no limite, né, para poder abrir aspas, para tentar economizar o que for possível, né? A Embrapa já está fazendo esse trabalho. E fazer os órgãos estaduais também, universidades, todo mundo vai fazer isso. Isso parece às vezes pequeno, mas se todo mundo conseguir aí 1%, 2%, ou 0,5%, o volume disso para o Brasil é muito grande, né? É muito grande, né, Vaí? Se você for pensar nessa prática agronômica, a gente não pode se dar o luxo no momento de crise. Aliás, a gente não pode se dar o luxo nunca nessa questão de perda de desperdício. Aí eu queria dizer que é uma iniciativa, inclusive, da ministra, que me incumbiu de monitorar essas questões de perda de desperdício. E é impressionante, tá? É dramático que a gente perca cerca de 30% da nossa produção, seja ela entre a colheita e o consumo, isso no mundo inteiro, não sei como é que é no Brasil, isso varia de cultura para cultura, mas isso é impensável, quer dizer, a cada 3 safras eu perco uma, né? Claro, vamos lá, né? Eu não estou falando especificamente de café, que tem uma perda diferente, mas, por exemplo, as folhosas e os grãos que eventualmente são perdidos na própria colheita, mas se você olhar perdas como um todo na cadeia, inclusive olhando para os fertilizantes, isso se agrava. Isso é prejuízo no bolso, quer dizer, você está falando de um produto que hoje são os insumos, né? Ou especificamente o fertilizante, tem um peso aproximadamente 30% do custo de produção, do custo variável, e que você tem um desperdício, teoricamente, de 40%, você está perdendo aí uma pequena fortuna, né? O que você poderia estar agregando em margem para o processo. Então, tem que ter boa prática agronômica. Então, as cooperativas, as assistências técnicas, principalmente nesse momento E aí eu queria dar esse exemplo para vocês. O Plano de Fertilizantes é uma grande iniciativa, ela é uma iniciativa de Estado. Qualquer governo apoiaria essa iniciativa, mas a crise nos potencializou. Não foi pela crise que nós fizemos o plano, mas a crise fez com que a gente ficasse em evidência. Quer dizer, eu tive a oportunidade de conhecer o presidente acreditar no potencial que nós temos aqui do processo. Né? A gente tem hoje um reconhecimento até da sociedade civil urbana, né? Pelo risco que a gente tem. Então, a crise fez com que a gente demonstrasse as nossas capacidades e colocasse isso em prática. Tem que acontecer a mesma coisa com a ciência técnica. Tá? A crise tem que fazer com que a ciência técnica demonstre o benefício que é uma boa regulagem de plantadeira, né? uma boa análise de solo e uma boa agricultura de precisão ali para poder fertilizar o solo. Só para a gente encerrar aqui, tem uma coisa importante. Você disse que realmente nós tivemos um gap ali de paralisação de operações no início desse conflito pela Rússia, até pela Rússia, que teve dificuldade pela Lituânia, mas isso estaria sendo remanejado para outros portos russos, né? Você gasta um tempo, né? Você não é só você virar uma chave, mas se gasta um tempo, mas se não tiver fato novo, a tendência é que possa ser restabelecido o fluxo de abastecimento. Correto isso? O fluxo da Bielorrússia vai ser restabelecido, só que vai demorar um pouco mais de tempo por causa da parceria que ele vai ter com a Rússia. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, Evaí, que tem relatos de empresas que não estão embarcando. Olha, tem um monte de relatos, tá? Eu tenho monitorado isso todo o tempo. Então, Uralkali, Acron e Fosagro, tá? Tem se reunido semanalmente com o nosso embaixador lá e tem feito os embarques. Tem dificuldade, muitas vezes, de algumas traders aqui de querer fazer os pagamentos ou fazerem perguntas adicionais por serem empresas russas.
mas em tese a gente está conseguindo superar. Tem dificuldades de algumas empresas em contratarem o seguro, então temos que ter alternativas de seguradoras para poder oferecer esse seguro. Mas tudo isso está sendo monitorado e em nenhum momento esses alertas que estão chegando para a gente foram materializados na prática. Tá? Eu estou dizendo porque eu tenho contato aqui dessas empresas o tempo inteiro, o cara está em contato comigo e fala assim, estou embarcando, consegui embarcar, tive dificuldade, peguei um navio pós-Panamá que estou trazendo para o Brasil, não tem berço para fertilizante, vou ter que botar num berço de grão, e a gente está resolvendo o negócio. Tá? Então, fiquem tranquilos que essa atenção para o assunto a gente está dando. E São Petersburgo, lá no norte da Rússia, está desembarcando fertilizante, está embarcando fertilizante. Tá? Então, eu tenho monitorado esse line-up o tempo inteiro para dar essa resposta. Tá? Doutor Rangel, eu me sinto contemplado, até pelo nosso horário, daqui a pouco a gente perde o nosso link. Eu tinha apontado a todos, ainda não é um fórum de debate, um fórum de apresentação. Nós temos tempos de guerra, né? Então, são informações cirúrgicas precisas para que todo mundo possa ter a informação correta e, a partir daí, ele possa ser estruturando. Você já disse muito bem, o observatório está posto aí, quem quiser dar uma contribuição é abrir o link e participar lá no observatório. O plano também, todo mundo já está recebendo para dar uma olhada e uma estudada. E eu desde já agradeço a participação de todos. Na próxima semana, nós vamos... em tempos de guerra, então a informação é minuto a minuto. Possivelmente, nós vamos dar uma atualizada nesse tema e já vou estar fazendo um alinhamento também, que tem muito debate, questão de combustível, mas é um assunto completamente... em tempos de guerra também, é um outro fórum, um outro debate. Então, na próxima semana, nós vamos... Se tivermos novidade para fertilizantes, a gente volta com a informação de fertilizantes. Se não tiver, nós vamos possivelmente já fazer um debate de combustível também, para ter informação. Como eu sempre disse, em tempos de guerra, é importante ter informação precisa, correta, em tempo real, para que possa tomar a nossa decisão, que eles vão quase praticamente dia a dia. Quero ressaltar aqui, como vice-líder do governo também, que essa manutenção de fluxo deve-se naturalmente à diplomacia brasileira, principalmente a ida da ministra à Rússia, a ida do presidente Jair Bolsonaro, que como agenda principal a Rússia era a agenda de fertilizantes, para ter essa informação precisa, ou seja, o governo realmente tem feito um esforço para poder manter o fluxo, dado a sua responsabilidade. A prioridade nesse momento do país é manter o fluxo de fertilizante, porque sem fertilizante não tem agricultura, e aí é inflação, é economia, alimento, enfim, isso dá um pânico total. Eu quero, mais uma vez, agradecer e devolver ao Rangel aqui para as suas considerações finais. Olha, eu tenho visto aqui no chat algumas preocupações, é natural que vocês façam, sobre a questão de custos, tá? Bom, isso vai ser um trabalho, o Ivaí pode ajudar bastante, o Congresso Nacional pode ajudar bastante, que é a questão do fortalecimento do Plano Safra, né? Porque os custos de produção estão postos, dificilmente, a gente hoje está trabalhando para que não falte, né? Mas a gente sabe que os custos vão ser muito altos, que a pressão nas relações de vocês aí vão ser muito difíceis, né? E então o que pode ser feito nesse momento é, de fato, fortalecer as linhas de crédito subsidiadas que dão para os agricultores, para a gente poder verificar nesse momento o que pode ser feito e, assim, vamos dizer, reduzir o que for possível na questão do custo, indiretamente com essa questão do suporte no Plano Safra. Mas é o que eu posso fazer para hoje. De fato, a gente vai ter que passar... a boa notícia, eu não sei se isso é uma boa ou uma notícia, é que esse momento que nós estamos vivendo vai passar. Tá? Pela nossa visão, e o que aconteceu em 2008 foi muito emblemático, viu, Vai? O pico que aconteceu, eu vou te mandar os slides aqui, vocês vão ver essa relação. O pico de 2008 ele se arrefeceu rapidamente no ano seguinte. Então, essas crises internacionais elas vêm e elas voltam aos patamares de volta à competitividade, se estabilizam por períodos mais longos. Tá? Então, a gente vai ter provavelmente 22, 23, uma alta de preços bastante significativa, mas as expectativas, considerando esse histórico, é que a gente tenha uma safra 23, 24 já voltando para a normalidade. Doutor Angel, então, para fechar aqui, é preciso lembrar o seguinte: nós estamos em tempos de guerra, em tempos de pandemia. Ou seja, isso tem impacto na economia, tem impacto no fluxo, não são tempos normais, né? Então, não podemos esperar até as nossas ações do nosso dia a dia, a gente sabe o impacto disso no nosso dia a dia, então não dá para poder esperar nenhuma benéfica. O governo tem os seus limites, o setor privado tem os seus limites, as companhias têm os seus limites e o setor produtivo também tem os seus limites. Não são tempos normais. Então, é preciso realmente ficar atento a esse detalhe que às vezes passa desapercebido, a gente achar que, como a guerra não está aqui, como a pandemia parece que está diminuindo o seu tamanho, a China volta a ter um pico de Covid considerável de novo. É preciso ficar atento a essa informação, que às vezes é um detalhezinho
e isso tem um impacto global, no fluxo global, se impacta na China, tem um impacto global, e essa operação de guerra que tá posta aí, essa confusão, esses dois vizinhos aí, tem um impacto também indireto em toda a cadeia, principalmente porque também são fornecedores de alimentos, e como eles vão ter dificuldade também, naturalmente aumenta a pressão compradora do Brasil, e aí tem aquela questão interna aqui de se exporta, se fica no mercado interno, o governo também, o governo trabalha com a tese da liberdade econômica, sem ser um governo intervencionista, para permitir com que todo mundo possa respirar. Pois bem, se alguém tiver alguma pergunta, depois repasse aqui para o nosso chat, repasse o WhatsApp que está com vocês, o Rangel nós vamos repassar. Agradeço aqui mais uma vez a preletora e queria pedir, como eu sempre faço, sempre à disposição de vocês, que pedir a Letícia aqui pelo nosso Senar, para que possa, então, em nome de todos, fazer aí o encerramento dessa nossa rápida reunião. Evair, agradecemos aí novamente, né, o convite. Parabéns, Luiz Rangel, super esclarecedor aí a sua fala. E, novamente, Evair, nos colocamos aí à disposição do Sistema FAES, Senar, CNA, juntamente com o governo federal, para que a gente possa ampliar, Luiz Rangel, cada vez mais assistência técnica e gerencial, né, visando minimizar esses custos, né, esses impactos, enfim, para o agronegócio capixaba. Me coloco à disposição, não sei se o nosso presidente Júlio Rocha está aí, Evair. Se possível, se ele puder dar fazer uma fala final, agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Ele acabou de entrar, Letícia. Doutor Júlio, de uma forma bem sucinta, para o senhor encerrar a reunião. Tenho que aplaudir e agradecer muito ao deputado Evair, porque desde sempre, do início, tem envidado todos os esforços para defender o nosso anônimo homem do campo. E agora, nessa dificuldade tão grande de fertilizantes, ele está, mais uma vez e sempre, ombreando conosco para amenizar a situação de pessoas tão valorosas que dependem exclusivamente do suor dos seus rostos, do seu corpo, para alimentar, não só alimentar a população brasileira, como gerar excedentes exportáveis. Eu parabenizo a todos e a Evair tem a nossa gratidão, o nosso aplauso incontínuo e que Deus continue iluminando para você usar a sua inteligência em prol desse pessoal tão valoroso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Júlio. Então, na próxima semana, se nós tivermos novidades fertilizantes, a gente volta com o tema. Senão, possivelmente, nós vamos tentar aí juntar informações e conversar um pouquinho desse mesmo modelo sobre combustível. Obrigado, gente. Bom dia e um bom trabalho a todos. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Evair, e a todos. Abraço.